Deus respondia. Quando Deus respondia, o povo se alegrava. Quando o povo se alegrava, o povo aproveitava da bênção. Quando o povo aproveitava da bênção, passava-se um tempo, eles se afastavam novamente da presença de Deus. Ao se afastar da presença de Deus, eles se acomodavam e se acostumavam a não sentir mais e nem fazer culto a Deus. Ao se acostumar com isso, Deus requeria que eles voltassem a fazer culto novamente para Deus. Sendo assim, não existe uma outra forma de Deus trazer as pessoas para o culto. Não existe uma outra forma de Deus trazer as pessoas novamente à adoração verdadeira, se não for Deus pegando o povo naquilo que eles mais precisam. Quando Deus precisa trazer alguém para Ele, Ele começa a tocar na ferida das pessoas. Porque é mais fácil Deus fazer deste jeito. Porque deste jeito as pessoas se lembrarão de voltar para Deus. Pode perceber, já aconteceu nas nossas vidas, na sua, na minha, a gente pedir algo para Deus. E quando pedimos algo para Deus, que Deus nos dá, quando a gente pede algo para Deus, a gente fala para Deus: se o Senhor me abençoar, eu vou fazer tal coisa para o Senhor. Se o Senhor me prosperar, eu vou ofertar na igreja, eu vou dizimar na igreja. Se o Senhor abrir esta porta, eu vou adorar ao Senhor. Se o Senhor curar a minha doença, eu vou para a igreja. Se o Senhor me livrar da morte, eu vou te servir. Se o Senhor salvar minha família, se o Senhor fizer isso, se o Senhor fizer aquilo, eu também farei tais coisas para o Senhor. Deus realiza aquilo que você pediu. Daqui a pouco você começa a fazer o que disse que ia fazer. Só que aí quando as coisas começam a ficar mais fáceis, aí você começa a se acomodar. No começo você falava: se o Senhor me abençoar, eu farei um propósito de 21 dias. Mas quando o Senhor nos abençoa, a gente já não faz mais um jejum nem de 21 minutos. Já não passa mais nem 21 minutos lendo a Bíblia. Já não passa nem mais 21 horas prestando atenção no culto. Já não passa mais ou menos nem pelo menos 2 horas e 10 minutos prestando atenção no culto. A Bíblia diz que o servo do Senhor que é fiel tem que dizimar ao Senhor 10% de tudo aquilo que ele ganha. Não 10% de tudo aquilo que ele tem. Aquilo que ele tem é aquilo que ele já conquistou. Aquilo que ele ganha é aquilo que constantemente ele passará a ter. Eu recebi o meu salário hoje, ganhei, tirei 10%. Mês que vem, receberei de novo, tiro mais 10%. E assim é que vai. Só que quando se trata do assunto de dízimo, as pessoas só sabem que o dízimo é 10% do salário que a gente ganha na empresa. E o dízimo vai muito mais além disso. O dízimo não fala que é 10% do seu salário. O dízimo fala que é 10% de tudo aquilo que você ganha. Seja dinheiro, seja material, seja emocional, seja psicológico, é 10%. Ganhou, 10% é para Deus. Que você não dá, que você não entrega, mas que você devolve. Porque quando você ganha, quem te deu primeiro aquilo foi Deus. E aonde é que eu quero chegar? O dízimo do Senhor está também na oração. O dízimo para Deus está também na palavra. O dízimo para Deus está também no jejum. Aonde está o dízimo? Nos nossos dias. O dízimo também está no relógio. Vou te explicar aonde você encontra o dízimo no relógio. Se você tem que entregar a Deus 10% de tudo que você ganha, hoje você acordou, sim ou não? Então Deus te permitiu e te deu. Você ganhou mais um dia na sua vida. Um dia tem 24 horas contadas no relógio. 10% de 24 horas são 2 horas e 40. Pelo menos nas 24 horas que Deus te deu, 2 horas e 40 você dizima para entregar para Deus. É 2 horas e 40 dentro do culto. É
é 2h40 que você pode separar. Eu vou jejuar 2h40. Você pode orar 1 hora, jejuar mais 1 hora e ler a Bíblia 40 minutos. É Deus dizendo assim: dizima aquilo que eu te dou, que eu não deixo faltar nada do que você precisa. Devolve para mim aquilo que eu te permito ter, e eu te permitirei ter muito mais do que aquilo que você me pede. Só que o povo começa a se acomodar. Já era para tirar 2h40. Tem dias que a gente não tira nem 2 minutos e 40 segundos. Tem dias que a gente não ora nem o Pai Nosso, que não demora nem 1 minuto. Você sabia? A oração mais rápida da Bíblia, e a oração que Deus respondeu de forma instantânea. A gente ora tanto e Deus demora para responder. Mas é porque depende muito. A oração depende muito na ocasião em que você está vivendo. Se Deus tem um plano na minha vida, Deus ele não me deixa morrer antes de realizar esse plano. É por isso que tem orações que você fez ou vai fazer quando você estiver a ponto de morrer. E Deus sabe que se Ele não responder naquela hora, você pode entrar numa situação muito pior. A oração mais rápida da Bíblia foi de um homem que, se Deus não respondesse na hora, este homem morreria afogado. Quem é este homem? Nosso amigo irmão Pedroca. Vocês conhecem? Ele fez um propósito com Deus. Ele estava dentro do barco junto com os discípulos. O Jesus falou para eles: a ordem é para chegar do outro lado. Vai navegando no oceano do Espírito até chegar do outro lado. A Bíblia diz que no meio do decorrer, dentro do mar, até chegar do outro lado, veio a tempestade, as ondas fortes, o vento forte, começou a soprar, balançar o vento, as ondas a bater no barco, a ponto de eles pensarem: o barco vai capotar, vai afundar, vai virar, nós vamos naufragar. O que acontece? No meio da tempestade, Jesus vem andando no meio das águas. A Bíblia diz que a tempestade era tão forte, a neblina era tão forte, a chuva era tão forte, que quando eles avistaram Jesus de uma forma sem nem entender quem era. Parece que eu olho para João olhando para Tiago e dizendo: rapaz, vai para lá que eu estou vendo Chico Tripa vindo na nossa direção. Parece que eu vejo o André olhando para Pedro e falar: rapaz, fica tranquilo que só de ver que está vindo até a gente eu já estou todo arrepiado. Alguém olha e diz assim: meu Deus do céu, Jesus mandou a gente ir para o outro lado e o demônio veio cara a cara afastar nós. Alguém olhou e disse assim: não é demônio não. Outro disse: é um fantasma. Mas Pedro, que era um homem de intimidade com Deus, olhou para Jesus e disse assim: Senhor, se és tu, manda-me ter contigo. Sabe o porquê é que ele fala Senhor, se és tu? Porque antes de Pedro fazer o propósito com Cristo, eles estão sentindo medo e Jesus dá um grito dizendo assim: não temas, sou eu. Que sou eu é esse? Só sabe quem é. Se eles não enxergam, Pedro reconheceu pela voz. A mesma coisa é com Deus. Ninguém vê Deus, mas aquele que já ouviu a voz dele sabe que é irreconhecível. É impossível ouvir a voz de Deus e não saber que é Deus que está falando. Por que é que Pedro está no barco e só ele entende que é a voz de Jesus? Porque Pedro no barco, o nome dele não é Pedro. Deus só mudou o nome de Pedro depois. Antes disso, o nome de Pedro era Simão. Simão no grego significa aquele que ouve ou aquele que está ouvindo. Em Lucas capítulo 5, versículos 5 até o 13, Pedro está de cabeça baixa lavando as redes, Jesus está pregando. Quando Jesus está pregando, Jesus chega para Pedro e fala para Pedro: volta para o mar, lança a rede de novo. Jesus fala com Pedro a primeira palavra, a primeira vez que Jesus fala com Simão.
Simão escuta a palavra de Deus. Por quê? Porque ele diz assim: Senhor, havendo nós tentado a noite toda, nada nós apanhamos, mas segundo a sua palavra, eu voltarei e lançarei as redes. Pedro estava dizendo assim: havendo nós a noite toda eu tentei a vida toda do meu jeito, com a minha força, do jeito que eu pensava que teria que ser, mas agora que eu te ouvi a sua voz, ouvi o Senhor falando comigo, ouvi que o Senhor me deu uma ordem. É por isso que Pedro diz: havendo nós tentado a noite toda, nada apanhamos, mas segundo a sua palavra eu lançarei a rede. Pedro estava dizendo: tentando a noite toda do jeito que eu pensei que era certo com a minha força, sempre continuou e vai continuar dando errado, mas agora que eu ouvi a voz de Deus, eu já tenho uma direção para onde é que eu vou. Quando eles pescam, você conhece a história, Pedro está voltando com um barco lotado, parece que o barco ia virar. Pedro é um homem que está acostumado dentro do mar, só que ele nunca pescou uma quantidade de peixe igual ele pescou naquele dia, a ponto do barco quase virar com um peso de tanto do tamanho da bênção que Deus deu para ele. Quando ele volta, versículo 10 do capítulo 5 de Lucas, Jesus fala para Pedro exatamente assim, já que ele é Simão e Simão é aquele que ouve, ele fala para aquele que ouve: a partir de agora, a obra na minha vida não é pescando peixe, a obra na sua vida não é pescando peixe, mas eu vos farei um pescador de homem. Qual é a promessa de Deus na vida de Pedro? Você será um grande pregador na minha obra, vai pregar, vai ganhar muita gente, vai profetizar e as coisas vão acontecer. Seu lugar não é no barco, seu lugar não é no barco e nem no mar, o seu lugar é na igreja, é no altar, não é pescando peixe, é ganhando alma. Esta era a promessa, esta era a profecia. Então Simão começou a pensar: se Deus tem essa obra na minha vida, eu sei que eu não vou morrer enquanto Ele não realizar. A Bíblia diz em João capítulo 1 versículo 42: Simão, escuta bem o que eu vou te dizer. O Jesus tinha um negócio especial com Simão. Ele falou que seria pescador de alma, ele deu ordem para voltar para o mar, mas agora em João capítulo 1 versículo 42, tu és Simão, aquele que ouve, e já que você ouve a minha palavra, aí vai mais uma profecia em cima de você. Tu não se chamarás mais Simão, mas agora eu mudo seu nome para Cefas. Cefas quer dizer Pedro, traduzido o significado de Pedro significa pedra, rocha ou firmeza. Pedra significa firmeza, durabilidade, resistência. Era Deus dizendo para Pedro aquilo que ele disse em Mateus capítulo 16 versículo 18: eu edificarei a minha igreja sobre esta pedra, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Era Deus dizendo assim: aquele que eu dei um nome disse que você seria firme como uma pedra. Quando eu te mandar ir para o outro lado do mar, vai vir a tempestade, mas você é firme como uma pedra. A onda bate e não te afunda, a tempestade bate e não te afunda, vem os ventos e não te afunda. Aí quando Jesus fala: não temas, sou eu, os outros que não ouviram chamado de pedra pensaram que era um fantasma, mas Pedro entendeu a voz daquele que tinha uma promessa. Ele disse: sou eu. Em momento nenhum Jesus falou: sou eu, Jesus. Ele só disse: não temas, sou eu. Pedro, aquele que ouve, Simão, aquele que ouve, já bateu na tecla dizendo: eu conheço essa voz. É a voz daquele que disse que eu seria firme, é a voz daquele que disse que eu seria como uma rocha, é a voz daquele que disse que eu seria pregador, é a voz daquele que disse que eu ia chegar do outro lado, é a voz do mesmo que me deu uma ordem: entra no barco, vai pro mar, chega do outro lado a gente se encontra. E aquele que ouve
entra no barco, vai para o outro lado, do outro lado a gente vai se encontrar. Pedro entendeu a revelação, a onda veio no meio do mar, e se Jesus me mandou chegar do outro lado, no meio do mar eu não morro, no meio do mar eu não paro. É Jesus dizendo para alguém agora: se Deus prometeu algo que ainda não cumpriu, e você está passando por uma prova, está na hora de entender. Se Deus me prometeu e ainda não aconteceu, não é agora que eu caio, não é agora que eu paro, não é agora que eu desisto. Eu estou cansado, está difícil caminhar, não estou aguentando andar, não estou conseguindo ir para frente, não consigo mais ler, não consigo mais pregar, não me ajoelho mais de madrugada, mas foi Ele quem disse que eu conseguiria. E se Ele falou que eu vou chegar, eu não sei de que forma, mas Ele vai me ajudar a chegar aonde eu cheguei. Pedro faz uma prova com Jesus dizendo: se tu és Jesus, aquele que falou comigo lá atrás, está na hora da gente fazer prova. Pedro ganhou o coração de Cristo porque ele não era um crente engomado, ele não era um crente de qualquer jeito, crente dodói. Alguém às vezes apaga o seu contato no Facebook e você já não quer mais vir para a igreja. Pedro era assim: se Jesus falou que eu vou, então eu vou fazer prova. A gente está no meio do mar, a ponto de ser afogado, morrer aqui no meio do mar, só que eu vou fazer uma prova. Qual é a prova? A prova de que só quem tem intimidade com Cristo pode fazer. Da mesma forma que Jesus está em pé em cima do mar, eu quero caminhar em cima do mar também. Jesus olha para ele e fala: vem, Pedro, pode vir. Pedro começa a andar no meio do mar, sentindo o vento forte. A Bíblia diz que Pedro começa a... E aí é que entra a oração mais rápida da Bíblia. Afundou. Quando afundou, a oração mais rápida da Bíblia só tem 3 palavras: Senhor, me salva. Só não falou mais porque não deu tempo, encheu a boca d'água. Só que na oração mais rápida do mundo, um clamor verdadeiro, que veio direto da alma. Quando ele afundou, uma mão foi lá dentro da água. Aquele que ouve fez prova, e aquele que disse não deixou morrer. É Jesus dizendo assim: eu falei que você não vai cair, mas se acontecer de cair, pode ficar tranquilo que eu também vou te levantar. Glória a Deus. Abacuque está dizendo isso: Senhor, eu já ouvi a tua palavra, ouvi a tua palavra e temi. Isso que ele está dizendo é: eu ouvi a tua palavra, e quando eu ouvi a tua palavra eu pensei assim: rapaz, o negócio é sério. Não, as coisas de Deus não dá para brincar, não. Olha a importância de ouvir a palavra. Tudo está na palavra. Glória! Já pensou se Pedro não orasse? Mas Pedro só orou porque ele ouviu a palavra de Deus. E se Pedro não ouvisse a palavra? Se Pedro não ouvisse a palavra, ele não andaria com Jesus. Se não andasse com Jesus, não aprenderia o que aprendeu com Jesus. Sendo assim o resumo da história: se Pedro não ouvisse a primeira palavra, as outras 3.000 almas do Atos não ouviriam a palavra de Jesus, que aquele que se afogou conseguiu ser levantado. Basta uma palavra. Aleluia. Quase 3.000 almas aceitaram Jesus através da palavra daquele que ouviu primeiramente a palavra. Aleluia, Senhor. E no dia que era para ter morrido, ele rasgou o verbo com Jesus. Jesus lembrou de uma promessa, falou: não é hora de morrer, meu filho. Você vai ser um dos poucos que vai pregar a palavra e a igreja vai virar do avesso. Eu vou fazer muita coisa ainda na sua vida.
sei para quem é, mas tem alguém aqui como Pedro, que talvez ouviu a palavra, mas parou, perdeu o foco em Jesus, e começou a prestar atenção no vento que sopra, começou a prestar atenção na onda que bate, começou a prestar atenção nos outros do barco, que começam a falar que você não vai conseguir, que não vai prosperar, que não sabe de nada. A Bíblia diz que Jesus olhou para Pedro e disse assim: homem de pouca fé, por que é que você duvida? Na verdade, quem não teve fé foi Felipe, quem não teve fé foi André, quem não teve fé foi João. Pedro foi o homem que mais teve fé, porque não sei vocês, irmão, mas eu mesmo, numa tempestade no mar, eu acredito que de maneira nenhuma eu pularia naquela água. Eu acho que nem o César Cielo, um dos campeões mundiais da natação, não pularia no mar, no meio de uma tempestade, no breu, no escuro, sem nem enxergar o que está acontecendo. Só que Pedro era um homem que tinha fé, ouviu a palavra de Deus, fez prova com Deus. Só que Jesus chamou ele de pouca fé, porque Jesus estava dizendo: Pedro, você não prestou atenção que você acabou de pisar no meio do mar e não afundou? Você parou para pensar a quantos metros você está do chão? Você já parou para observar que no primeiro passo era para você afundar no primeiro, mas você conseguiu andar até perto de mim? Outra coisa, pega essa revelação, isso daqui você não vai encontrar nem no Google, foi Deus que me falou, que quando Jesus estava se aproximando, Jesus está vindo daqui, Pedro está vindo de lá, o texto é quem diz, e se aproximando Pedro de Jesus, veio um vento forte e Pedro afundou. Já parou para observar isso? Você, quanto mais você ora, quanto mais você pede, mais difícil as coisas ficam. Parece que quanto mais próximo você está da bênção, as coisas ficam pior. Olha Jesus dizendo: se começou a ficar pior, é na hora de levantar a mão e dar glória a Deus, porque se começou a soprar mais forte o vento, é sinal de que você já está pertinho de Jesus. Você não entendeu? Se começou a ficar mais difícil, é porque você já está chegando. Não perde o foco. É normal o vento soprar mais forte quando você já está para conquistar a bênção. É normal. Tá bom? Um dia eu pensei em desistir do evangelho. E aí meu professor de teologia falou assim para mim: ô filho, tu quer desistir mesmo? Você tem certeza? Tu quer parar? Até onde você já chegou? Você já prega, filho. Você já canta. Você faz a obra. Você entende a Bíblia. Você tem dom. Você está na igreja. Você já aceitou Jesus. O caminho com Jesus é um caminho sem volta. E se você já chegou onde você chegou, mas ainda não chegou onde você vai chegar, isso quer dizer que você já começou a caminhar. E para quem começou a caminhar, isso quer dizer que você já não está no começo. Se você já começou a caminhar, saiu do começo, ainda não chegou aonde é para chegar, você saiu do começo, mas não chegou no fim. Quem saiu do começo e ainda não chegou no fim, significa que está no meio do caminho. Pensa comigo, para quem está no meio do caminho, voltar para trás ou continuar para frente, a distância é a mesma. Então continua indo para frente, pelo amor de Deus. Aleluia! Glória! Eu olhei assim, mas rapaz, é mesmo. Eu já cheguei até aqui, bicho. Não vou parar não. Glória a Deus. Vou nada. Aleluia. Vou nada. Nada. Vocês estão vindo por causa do medo. Glória. Nada. Aleluia. Glória a Deus. Mas assim mesmo. Aleluia, Senhor. Aleluia. Ouve, Senhor, ouvir, Senhor, a tua palavra tem. Aviva, Senhor, a tua obra no meio dos anos e a notifica. Na ira, lembra-te da tua misericórdia. Glória a Deus. Rapaz, eu já falei tudo isso e ainda só passou 20 minutos. Glória a Deus. Geralmente eu falo bem mesmo.
10 e quando eu vou ver, passa 50. Abacuque está clamando pelo povo. Deus, até quando eu vou ter que ver o povo sofrendo na mão do ímpio? É isso que ele fala para Deus. Abacuque capítulo 1. Até quando eu vou ver o ímpio cercar o justo? Ele estava dizendo assim: nós que somos os cristãos que te servem, que faz a obra com zelo, por conta do pecado do povo lá atrás, do erro do outro lá atrás, eu também estou vendo gente inocente sofrer. E até quando eu vou ver isso? Abacuque ainda fala para Deus assim: até quando eu vou orar ao Senhor e o Senhor não vai me responder? É difícil, irmão. É difícil. Tu falar tanto com Deus para tu falar tanto com Deus e tipo assim, Deus não vai me ouvir, né? Se orar tanto a Deus e não ter resposta nenhuma. Já ouviu aquele louvor lá, eu cuido de ti? Eita, Deus. Cuida de todos os meus filhos. Você que tem uma parte na declamação desse louvor, que o Cláudio, da dupla canção e louvor, ele fala assim: quando você está nos seus dias mais difíceis, Deus se cala. Você ora, você clama, você chora, e Deus insiste em ficar calado. Sabe quem passou por isso aí? Isso daí é normal de crente. É normal de crente. Você clamar algo a Deus e parecer que não teve resultado em nada. É normal. É normal. Você lembra daquele louvor da Cassiana? Deus ele fala comigo através dos louvores. Deus ele me revela o que ele quer dizer para mim através dos louvores. Deus revela o que ele quer dizer para mim através dos louvores e da palavra. E também revela a vida das pessoas para mim dentro da palavra. É como eu estou pregando aqui e aquilo que eu estou pregando está servindo na vida de alguém. Aí eu mudo o trecho para um outro sentido da palavra. Já está servindo para outra pessoa. Glória a Deus. Cassiano, é aquele louvor. Mas quando ele fica em silêncio, está em silêncio, não está falando nada. Mas é porque está trabalhando. Glória a Deus. Você lembra na Bíblia a história agora do vaso e do oleiro? Jeremias capítulo 18, versículo 2. A Bíblia fala que Jeremias desceu à casa do oleiro, versículo 2. Cheguei na casa do oleiro e o oleiro que estava na casa pegou um vaso, colocou na roda e começou a modelar aquele vaso. O vaso que estava na sua mão se quebrou. Certo? O vaso estava nas suas mãos, mas ele se quebrou. Tem gente, irmão, que quebra mesmo estando na mão de Deus. Você acredita? Só que o que acontece? Deus falou para Jeremias: desce à casa do oleiro e lá te farei ouvir as minhas. No período em que o oleiro está modulando aquele vaso, em momento nenhum o oleiro fala alguma coisa. O oleiro só fala depois que ele estava trabalhando no vaso, o vaso se quebra, ele reconstrói o vaso, e no final o oleiro não fala nada. Quem fala é Deus. Aleluia. O oleiro não dá um pio. Meu Deus. O oleiro não fala nada. Aleluia. Quem fala é Deus. Jeremias, está vendo do jeito que quebrou esse vaso na mão deste oleiro? Ou seja, é Deus dizendo. O oleiro não vai falar nada. Quem está falando isso é eu. O oleiro continua lá. Está em silêncio. O oleiro está em silêncio. Mas o que o oleiro estava fazendo? Não é porque Deus não falou nada, quer dizer que ele está parado. Aquilo que você colocou na mão de Deus, Deus já está realizando. Aleluia. Mesmo que ele não fale nada, vai acontecer. Glória. Glória. E diz: trabalhe no silêncio, deixa o resultado falar por ele. Aleluia. É Deus dizendo assim: tem coisas que se eu te contar agora vai dar um problema. Porque nós temos um problema na nossa vida. Esse problema na nossa vida é um órgão do nosso corpo. É o maior órgão que existe no corpo. É um dos maiores. Certo? A Bíblia diz que neste órgão está o poder da morte e o poder da vida. Salmo 139 fala que mesmo que não haja palavra nenhuma neste órgão, Deus conhece o que está no coração. Que órgão é esse? Língua. É o maior problema de muita gente. Verdade. Um dia um homem falou assim para outro homem: qual é o segredo para conquistar
avistar as coisas. Aí ele falou assim, não contar nada pra ninguém. Aí o cara disse assim, e se der errado? Aí ele fala, não contei pra ninguém. Se der errado, pelo menos ninguém sabe que não deu certo. Glória. Porque tem gente que você conta os seus planos, a minha esposa está falando ali, quem mais faz isso aí sou eu sou qualquer. Eu sou uma pessoa tão feliz naquilo que eu penso comigo, que eu não consigo me conter feliz sozinho, eu tenho que compartilhar com alguém, mesmo que seja com o meu inimigo. Mesmo que eu seja com o meu inimigo. Só que é um segredo naquele compartilhar com alguém. É um segredo. Uma coisa é você contar o plano, outra coisa é você avisar o que vai acontecer, certo? O plano é, estou pensando em fazer isso aqui. Aí, para esses daí, você tem que tomar cuidado, porque você está pensando em fazer, se você não tem a condição, se ainda não começou, se ainda não aconteceu, se ainda não chegou, o planejamento é só seu com Deus e não deve contar para Deus. Você tem que orar para Deus e falar, Deus, coloca na minha vida aqueles que vão me ajudar. E aí o Senhor coloca no meu coração se eu devo falar para eles. Não sei para quem que é isso aqui, meu Deus, não me falar. E não sei por que é que a gente já entrou nesse negócio. Está servindo para mim também, Gustavo, cala a boca. Mas alguém também, fica atento. Veja comigo. Planejamento. Estou pensando em fazer isso. O que você acha? Vou contar um exemplo aqui. Tinha um abençoado na minha vida que eu falava assim para ele: estou pensando em comprar um carro. Ele falava: não compra carro não, qualquer coisa 200 conto que quebra, IPVA é caro, gasolina na casa. Não prejuízo. Aí eu falei assim: então eu vou comprar uma moto. Não compra moto não. Moto é muito assalto, é muito roubo, é muito acidente, é muita queda, é muito pisado e não vai dar certo não. Não, eu estou pensando em casar. Eu acho que eu vou casar com minha esposa. Eu tenho que casar para mim poder fazer a obra. Quando eu me converti de verdade, que eu reconciliei, falei assim: não, para mim pode ser uma obra, eu tenho que casar, viver certinho, fazer as coisas para Deus legal. Aí eu peguei e falei para esse meu amigo assim: eu tenho que casar porque eu quero fazer a obra de Deus. Ih, rapaz, não casa não, mulher só casa problema, mulher é chato. Casamento é horrível. Pior ainda é quando vem um filho. Aí você vai ver, você não vai ter paz na sua vida. Aí tá bom. Daqui a pouco eu falei assim: rapaz, eu pensei em comprar uma casa. Eu não quero ficar morando de aluguel, eu não quero ficar dependente da casa da minha mãe, eu quero comprar uma casa, eu quero. Não, gente, faz favor para mim pensar que não é só eu, para saber que vocês estão aqui também. Todo mundo, é só eu. Ou alguém aqui também tem o desejo de conquistar a sua própria vez. Se tem alguém aqui que mora no fundo da casa da sogra, que mora no quintal da casa de baixo, da frente ou da casa de cima, se tem alguém aqui que é herdeiro e tem que dividir o mesmo quintal com alguns irmãos, nada daquilo é seu, foi coisa que sobrou de alguém para você. Mas dentro de você, você tem um desejo: eu quero conquistar o meu dinheiro, eu quero ter do meu jeito. E aí sempre tem alguém enviado no bicho. Eu vou falar o nome dele. Daquele lá. Sempre tem. O Chico Tripa sempre envia alguém. Para querer te desanimar nos seus planejamentos. Eu comecei a pensar comigo assim: rapaz, tem um brother aí que eu acho que é meu amigo. Eu falei pra ele que eu tô pensando em conquistar um carro. Porque meu Deus do céu, gente, eu moro lá na caixa d'água. Mas, mano, eu moro lá na caixa d'água. É longe. É assim, ó, mano, sobe. O dia que chegar a gente onde eu moro, vocês aqui vão morrer. Vai morrer, não vou lugar. Hoje, irmão, o Elton foi cortar o cabelo comigo e eu falei: Elton, pelo amor de Senhor na cruz, quando eu subir, passa na loja do Léo e compra gilete pra mim. Eu não vou descer aí. Não vou. Já que você vai subir, traz pra mim, por favor. Economiza meu tempo. Já que você está subindo, então faz isso aí para mim, por favor. Eu dei uma bênção, que ele sempre me ajuda. Eu pensei na necessidade de ter um carro, porque eu não aguentava mais andar. Era 40 minutos a pé para chegar na escola. E dia de chuva, então, que eu não céu. E outra coisa, quando eu morava, asfaltou esses dias, mas eu era barro. Tá entendendo? Nos dias de chuva a gente descia mais deitado do que em pé. Era os capotes que a gente levava. Aí de repente a gasolina ficou muito cara. Comprei o meu carro, passou um mês, 48 parcelas, parcelei, não tinha como comprar à vista, parcelei 48 vezes. O pobre é assim, não é? Não sei quanto custa, só quero saber quantas vezes custa. Às vezes a gente conquista as nossas coisas.
comprei um carro, paguei a primeira parcela. A inveja do bicho foi tão alta que na primeira parcela que eu paguei, sobraram 47, roubaram meu carro. Rapaz, a primeira coisa que eu pensei, vou pagar 47 parcelas de um carro que eu não tenho. Encontrei o carro. Glória. Certo. Fui na padaria, comprei um bolo de milho, um café com leite, fiquei sentado na escada e os meninos lá, chama a polícia, roubaram o seu carro. Eu falei, primeiro eu vou tomar meu café. Meu confio em Deus, rapaz. Glória. Daqui a pouco, comprei uma moto. O homem ficou 3 dias sem falar comigo. Casei, ele ficou bravo, não foi no meu casamento. Rapaz, eu nem falei da minha casa, vai comigo. Vai lá e do nada a laje cai. Eu não sei pra que está servindo, mas toma cuidado com o que você conta. A inveja é um dos piores demônios que existe no mundo, é a inveja. A inveja é pior que uma planta. Tem gente que com inveja olha para uma planta dessa que é artificial, e mesmo sendo artificial, a inveja faz ela murchar. Você sabia disso? Olharam para um cachorro que eu tinha. Ah, que bonitinho, o cachorro morreu. Vocês viram que ele nasceu, gente. Tadinho. Não chamava do Toma cuidado para quem você compartilha. Aleluia. Esse é a questão do planejamento. Você compartilha seu planejamento com alguém. Segunda coisa, não é compartilhar o planejamento. Agora é avisar o plano. Quem fez isso? José. Deus deu o sonho. Quem teve o desejo do governo não foi José, foi Deus. Aleluia. Então, quando é Deus que tem o sonho, existem sonhos, provérbio diz, existem sonhos que vêm pela multidão dos pensamentos. Você pensa tanto em algo que você acaba sonhando com aquilo. Só que o sonho de José não veio de muitos pensamentos. O sonho de José veio daquele que realiza sonhos. Aleluia. Ele disse, você será. Aleluia. Ponto final. Não é você que está pensando em ser. Não é você que está pensando em fazer. É Deus dizendo, eu vou fazer. E você vai conseguir, vai chegar, vai conquistar. Vai acontecer. José chega lá e fala, galera, senta aí. Eu não estou contando para vocês o que eu quero. Eu estou avisando. Vai acontecer na minha vida. Queira vocês ou não. Deus manda dizer para alguém aqui. Eu não sei o que você pensa na sua vida. Mas antes de pensar, Deus já planejou. E Ele está dizendo, queira o diabo ou não. Eu vou realizar. Eu não sei se você tem sonho de pregar. Deus está dizendo, você vai pregar. Eu não sei se tem sonho de louvar. Deus está dizendo, você vai louvar. Por mais que tenha alguém que diga, você é desafinado, não canta nem no chuveiro, me diz aonde é que você prega que eu não vou na igreja nesse dia. E Deus manda dizer também alguém aqui, se tem alguém, eita glória, primeiro é para aqueles que Deus disse que vai realizar, mas dentro da igreja, ainda bem que eu não sei quem é, também dentro da igreja tem aqueles que olham para o irmão do lado e falam, é esse daí que vai fazer? Vai nada. É esse daí que vai conseguir? Vai nada. Olha só Deus dizendo, toma cuidado com o que você fala do irmão do lado, porque Deus te colocará numa situação que você vai precisar chamar esse que você criticou. Ora por mim, fala comigo, me ajuda. Glória a Deus. Glória a Deus. Um dia disseram assim, eu não vou para a igreja não preciso de crente, não preciso de ir para a igreja. Os mesmos que disseram não preciso de crente falaram assim, filho, chama a galera da igreja lá para mim. Glória. Glória a Deus. Eu gosto assim, quando passa na porta eu sou humano, mas eu acabei de dizer. Se eles parassem de voltar, eu ia dizer, não zomba dos crentes não, Deus vai fazer você ser um. Aleluia. É sempre assim. O camarada persegue a igreja, Deus pega o perseguidor e faz ser programador. Aleluia. Quer Bíblia? Vamos lá, voltar naquele. Deus gosta de programar dele. Nosso irmão Saulo perseguia os crentes e falava, vou matar. Tu é crente? É. Espada. Morreu. Acabou. Aí Deus olhou assim e falou assim, está perseguindo a minha igreja?
Glória. Está matando os crentes, não está? Está perseguindo os crentes, não está? Vai ficar cego agora. A Bíblia fala que o clarão de Cristo apareceu na vida de Saulo, deixou ele cego, porque persegue a minha igreja. E quem é que está falando? Sou eu, o Cristo, aquele que você persegue. O camarada ficou cego, dependeu da oração de um crente. Perseguir e matar os crentes, mas dependeu da oração de um crente, o profeta Ananias, aonde Deus disse assim: se ele orar, você fica curado, se não orar, você vai. É assim que Deus faz. Glória a Deus. É assim que Deus faz. Tem gente que reclama até desse jeito que nós pregamos, sabe? Ah, por que grita tanto? Por que fica fazendo isso? Do jeito que o irmão estava dançando aqui, cantando alegremente na presença do Senhor. Tem gente que fica, pra que ficar desse jeito? Pra que ficar pulando? Ah, tá só mostrando. Alguém levanta a mão e dá glória, e sempre tem alguém que fala, não precisa levantar a mão. Se você começa a adorar a Deus com sinceridade, alguém fala assim, tá muito amostradinho. Se você fala em línguas, não precisa falar em língua. Se você está gritando, não precisa gritar. Se você está pulando, não precisa pular. Irmão, pelo amor de Deus, eu não gosto, eu detesto esse negócio de gente que fica toda hora, olha para quem está do seu lado, pega na mão de quem está do seu lado. Eu não gosto desse negócio não, eu acho constrangedor, mas pelo menos hoje eu vou fazer isso. Olha para esse irmão que está do seu lado, é só hoje, eu não gosto, mas eu tenho que fazer isso hoje. Fala para o irmão que está do seu lado, se o jeito de adorar te incomoda, fica tranquilo que já vai estar subindo. Eita, glória a Deus, aleluia. É desse jeito que acontece. É um monte de gente perseguindo a igreja, querendo parar os evangélicos, dizendo não precisa gritar, não precisa fazer isso, não precisa rodar. Mas foi Deus quem disse para Jeremias, capítulo 33, versículo 3, clama a mim e eu te responder-te-ei, anunciarei-te coisas que você ainda não sabe. No hebraico, a palavra clamar no hebraico significa, quando tiver que gritar o meu nome, grita com toda a força da sua alma. É isso que é clamar. Aquele que adora de diversas maneiras. Uns adoram gritando, outros adoram chorando, outros adoram em silêncio, outros ajoelham, alguns pulam, outros rodam, alguns fazem com o irmão, levanta a mão. Eu fico doido, irmão, eu não consigo pegar parado. Às vezes dá vontade de chorar, faz igual o irmão do violão que levanta a mão, faz igual o irmão que está atrás de mim, que bate o pé e começa a correr. São diversas formas de adorar. Eita glória! A diferença, irmão, de quem adora e de quem critica é igual disse o pastor Alex Martins, é a diferença. Quem vem para criticar é gente que só vem para o templo e não vem para o culto. E há uma grande diferença de quem vem para o templo e de quem vem para o culto. Porque quem vem para o templo só vem para ficar sentado morrendo, abrindo a boca, bocejando como se parece que faz 10 anos que não dorme. Quem só vem para o templo não abre a boca para dar glória para Jesus se der. Não tira 5 minutos para ler a Bíblia, mas passa na frente da televisão no jogo do Corinthians, só falta ele te bater. Isso é quem vem para o templo. Quem vem para o templo, ninguém na rua dele sabe que ele é crente. Quem só vem para o templo, o demônio manifesta e alguém olha e diz: chama o padre, chama o exorcista, chama o pastor, porque eu não conheço ninguém crente nessa rua. Quem vem para o templo não abre a boca para dar glória para Jesus de forma nenhuma, mas abre a boca para xingar palavrão, para falar o que não é para falar, para fofocar, para fazer coisa errada. Quem vem para o templo não levanta a mão para dar glória a Deus, mas na primeira oportunidade quer levantar a mão para bater em alguém. Quem vem para o templo não ora, não jejua, não dizima, não oferta, quer ser abençoado. Quem vem para o templo usa amarelo para ter dinheiro, verde para ter esperança, branco para ter paz, usa vermelho para sair da fila das desesperadas. Isso é quem vem para o templo. Quem vem para o culto de verdade e adorar a Jesus é totalmente diferente. Quem vem
ele sente Adão e fala: sai daí, demônio, em nome de Jesus. E o capeta bate em retirada. Quem vem pro culto tá igual a Natália e a mãe dela. Levanta a mão, adora Jesus. Quem vem pro culto tá igual o tecladista, que não quer nem saber quem cortou a perna do Saci. Sai de casa pra adorar, glorificar agora, oferecer culto ao seu Deus. Quem vem pro culto e adora, igual a Abacuque em 3,17, ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto não liberamita, porque o antes. E aí você vai parar? Abacuque fala: não vou parar, eu não vim pro templo, eu vim pro culto. E o que é que você vai fazer? Todavia, e alegrarei. Eu vim pro culto, oferecer glórias a Jesus, oferecer aleluia para Deus. Só quem vem pro culto, o meu tempo já acabou, mas eu termino a mensagem adorando